Olá, terceiro ano! Vamos dar início a mais uma aula de matemática e hoje nós vamos trabalhar com conteúdo de medidas de tempo e movimentação. Aí, no livro de vocês, unidade 4, né? No módulo de vocês, unidade 4. E temos alguns questionamentos sobre medidas de tempo e movimentação, né? Então, antes da gente falar sobre eles, vamos entender um pouquinho o que é medida de tempo e o que é a movimentação? Medindo o tempo. O ser humano, no decorrer da história, sentiu a necessidade de medir o tempo. No início, o tempo era baseado em ciclos do cotidiano, como o dia e a noite. As mudanças da lua e as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Com base em todas essas informações, o calendário foi criado para indicar o tempo em dias, semanas, meses e anos. A partir dos estudos dos antigos, também foi criado o relógio. Diariamente, nós consultamos um relógio para saber se estamos adiantados dentro do horário ou atrasados para algum compromisso, como a escola, por exemplo. Imagine se cada um chegasse ao colégio na hora em que quisesse. Para facilitar o cotidiano, o ser humano passou a marcar o tempo de muitas maneiras diferentes. Os povos antigos fizeram nós em cordas. Observavam a lua e o nascer e o pôr do sol. Basearam-se nas sombras projetadas pelo sol. Criaram as famosas clepsidras, nas quais a água passava de um recipiente a outro, utilizando ampulhetas. Todos esses exemplos foram formas de marcar o tempo. Um dos primeiros relógios a serem criados foi o relógio de sol, que utilizava a sombra projetada pelo sol para marcar a hora. No século XVII, o cientista alemão Christian Huygens inventou o primeiro relógio de pêndulo. Essa invenção foi se aprimorando no decorrer dos séculos. Atualmente encontramos diferentes tipos de relógio, observamos alguns a seguir. Existe uma diversidade de relógios, desde o relógio de pulso ao relógio de bolso, o relógio digital, o relógio de parede. Então, há uma diversidade muito grande de relógios que marcam a passagem do tempo. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre Santos Dumont. Santos Dumont e o relógio de pulso. Alberto Santos Dumont, considerado o pai da aviação, precisava cronometrar nas experiências que vinha fazendo o tempo de voo das suas aeronaves. Os relógios convencionais da época ficavam no bolso, presos a uma corrente. Isso exigia o uso das mãos para conferir a hora. Impossibilitado de tirar as mãos do manche, Santos Dumont encomendou ao joalheiro Louis Cartier um modelo que ficasse fixo ao braço e facilitasse o controle cronológico. A necessidade trouxe a novidade. Vamos falar de horas. Vocês já sabem que um dia ele possui 24 horas, mas um relógio analógico de ponteiro só apresenta números de 1 a 12. Isso acontece porque podemos dividir o dia em 2 períodos de 12 horas. Nessa divisão, após o meio-dia, as horas são lidas da seguinte forma: 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas. Essa contagem termina quando chega no 24, que vai dar um total de 24 horas. Foi o tempo em que o dia percorreu. Para isso acontecer, é preciso que o ponteiro grande e o ponteiro pequeno do relógio façam a volta em torno de todo ele, e quando os dois pararem novamente no número 12, aconteceram 24 horas. Então, depois dessa explicação, de nós analisarmos como acontece o processo no decorrer do dia, nós aprendemos que um dia tem 24 horas. As horas são divididas em minutos.
Para se dar um total de 1 hora, é preciso que o relógio percorra toda aquela estrutura e dê 60 minutos. 60 minutos é igual a 1 hora. De um espaço para outro no relógio, nós também já vimos que acontecem 5 minutos. Geralmente, a gente sempre conta de 5 em 5. Isso no relógio analógico, porque no relógio digital mostra a hora de acordo com o tempo mesmo. Se for 13 horas, lá no relógio digital vai marcar 13 horas. Se for 1 hora, vai marcar 1 hora. Se for 6 horas, vai marcar 6 horas. E assim por diante. Então, não foi difícil para que a gente percebesse como é que acontece esse processo do tempo, da passagem do tempo, da medida do tempo. Porque o tempo não para, não é? O tempo é o tempo todo se movimentando. Não existe esse negócio da gente parar um relógio. A vida não para, o tempo não para, não é isso? Então, gente, como eu falei para vocês, a gente já falou das horas, já falamos do minuto, já falamos que 1 hora tem um total de 60 minutos. Para aprofundarmos um pouco mais nesse conteúdo, eu quero que vocês acompanhem comigo a página 86 do módulo de matemática aí. Minutos. O período de 1 hora é bastante tempo se considerarmos 1 minuto, pois 1 hora é composta de 60 minutos. No relógio analógico, o ponteiro que indica os minutos é o ponteiro maior. No mostrador desse relógio, os minutos podem ser indicados por risquinhos. Se você observar com atenção, perceberá que entre um número e outro do relógio aparecem 4 risquinhos. Assim, cada número presente no relógio analógico, multiplicado por 5, indica os 5 minutos. Por exemplo, se os ponteiros maior estiver no 3, você dirá a hora indicada pelo ponteiro menor. E 15 minutos, pois 3 vezes o 5 é igual a 15. Nos relógios digitais, os minutos aparecem de 1 em 1, ou seja, número a número, de 1 a 59, como vocês vão observar nas imagens aí a seguir no relógio que vocês têm aí no módulo, certo? Aí tem embaixo, veja a comparação entre os modelos de relógios mais comuns. Ó, vocês têm tudo isso aí no livro, certo? Já na página 87, tem a seção Jogo Rápido, que vocês vão responder, né? Na página 88, vem falando dos segundos. Vamos ver os segundos. Se você respondeu menos de 1 minuto, não. E é claro que nós não poderíamos deixar de falar sobre os segundos, porque a hora tem hora, minutos e segundos. E o que são segundos, né? Quanto tempo demora para dar um passo? Mais de 1 minuto ou menos de 1 minuto? Se você respondeu menos de 1 minuto, você acertou. Além da hora e do minuto, usamos também o segundo para medir intervalos de tempos menores que 1 minuto. Ó, 1 segundo é menor que 1 minuto. 1 minuto tem 60 segundos. Em relógios analógicos, como este a seguir, há um terceiro ponteiro, em vermelho, que é o ponteiro dos segundos. A cada 1 minuto, ele dá uma volta completa no mostrador. Isso tem muito no relógio analógico. No relógio digital, os segundos aparecem ao lado direito do número, que indica os minutos. Observem os relógios a seguir. Aí tá tudo no módulo de vocês, que vocês só vão fazer, né, o acompanhamento. Na página 89, nós temos mais uma sessão de jogo rápido. São coisas rápidas para fazer e a gente só vai estar conferindo, né, na nossa aula, né? Aí tem movimentação e trajetos, ainda na página 89. Leia o trajeto e depois trace o caminho no esquema a seguir. Para levar a Ana à escola, a mãe dela sai de carro, de casa, vira à direita, entra na rotatória e na segunda rua segue em frente. Logo que chega na primeira esquina, vira à esquerda, segue em frente, passa por um quarteirão
e um pouco mais à frente chega à escola. Ó, esse é o trajeto que ela faz. Tem aí no módulo de vocês também. Aí tem a seção desafio. Observe o desenho que representa parte do bairro onde Eduardo e Lucas moram. Veja a descrição do trajeto que cada um faz para chegar na quadra de esportes e depois trace cada um deles no mapa. Vocês só vão utilizar aí o esquema para estar fazendo o trajeto dos personagens Lucas e Eduardo, certo? Então, assim, isso a gente vai fazer amanhã também, rapidinho, na nossa live, né? E tem aí as atividades na página 91, 92, 93, até a página 98. Mas por hora nós vamos fazer até a página 94, certo? Vocês vão responder até a página 94. E lá, na hora que a gente estiver conversando, a gente vai respondendo as outras questões juntos, certo? Tchau, tchau. Até na estante.